Vamos juntos. Tema de hoje: o que Deus pode fazer com um homem que se deixa ser restaurado? Nós estamos estudando a vida de Pedro e vamos ver este momento da restauração e transformação da vida deste homem que havia negado a Jesus e depois aparece nas Escrituras com muita ousadia, pregando sobre a morte e ressurreição de Jesus, como vamos ver na leitura do texto. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 22 até o 41, texto longo, mas eu peço que você acompanhe comigo na leitura. É a pregação de Pedro. Vamos ler. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra a decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: a este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha nós aqui, aleluia. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém. Até aí. Quando o Senhor Jesus ressuscitou,
ele começou a aparecer aos seus discípulos. Começou primeiro pelas mulheres. Justo. Foram as mulheres que acompanharam Jesus durante toda a crucificação. E ele aparece para Maria Madalena, aparece para as outras mulheres que acompanhavam a ela também. E quando elas chegam e contam para os discípulos, eles não entenderam, eles não entendiam que Jesus havia ressuscitado. Mas mais notícias chegam, porque 2 discípulos, provavelmente um casal, voltando para casa, lá para Emaús, na estrada de Emaús, Jesus aparece, conversa com eles. Eles o chamam para entrar na casa deles, ele entra e quando ele vai partir o pão é que os olhos deles são abertos, eles compreendem que é Jesus e ali ele desaparece. E a notícia chega para os discípulos em Jerusalém. O que acontece depois é que os discípulos ficam reunidos, mas estão amedrontados. Eles estavam com medo, se mataram o nosso mestre, o que vão fazer com a gente? Com medo, estão reunidos, Tomé não está entre eles, e Jesus aparece no meio deles. E fala aquela palavra que eles mais precisavam ouvir: paz seja convosco. Jesus aparece outras vezes, aparece pessoalmente a Pedro, ele aparece para Tiago. Tiago era irmão dele, que não acreditava em Jesus, enquanto Jesus andava aqui. Ele aparece também para outros grupos de discípulos, tem uma hora que ele aparece para mais de 500 irmãos. Uma semana depois de ter aparecido para os discípulos lá na casa, ele aparece para Tomé, ali no meio dos discípulos, não é? Agora com Tomé presente. Depois ele vai fazendo várias aparições, e uma delas que me chama a atenção, algumas delas que me chamam a atenção, é a de Tomé e a de Pedro. Porque quando ele aparece para Tomé, ele ali no meio dos discípulos, ele não apareceu para jogar na cara do Tomé, do tipo, tá vendo? Você não acreditou? Não, Jesus estava restaurando cada um dos seus discípulos, cada um deles, o cuidado dele com cada um. É por isso que depois ele tem uma conversa em particular com Pedro. Eles voltaram a pescar, isso já lá na Galileia. Eles sabiam que Jesus ia aparecer lá na Galileia, então eles foram para lá. Mas voltaram a pescar porque provavelmente o dinheiro acabou. Afinal de contas, quem cuidava do dinheiro deles era Judas, e Judas roubava o dinheiro dali. E naquela ocasião em que Judas trai, provavelmente deve ter levado o dinheiro junto. Esses irmãos, então, eles têm família, foram pescar. E eles estão pescando quando Jesus aparece na praia, monta lá um braseiro, põe uns peixes já para receber os rapazes, faz um sinal para eles: olha, joga a rede ali. E eles jogaram achando que era algum olheiro ou algo parecido, algo comum naqueles lugares. E quando viram aquela grande pesca, se lembraram novamente lá de quando Jesus os chamou. João dá um grito: é o Senhor! Pedro já pulou na água, foi nadando até Jesus. É interessante notar a maneira como Jesus vai completar esta restauração em Pedro. Quando Jesus chamou Pedro, foi, inclusive Tiago, João, André, foi logo depois de uma grande pesca. Agora novamente é uma grande pesca. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus chega agora para Pedro e 3 vezes pergunta se ele o ama, dando chance de reafirmar o amor, ainda que um amor fraco. Na nossa língua portuguesa nós temos apenas uma palavra para amor, mas na língua grega existem várias. A mais forte foi a que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Ele usou a palavra mais forte de amor que existe. Mas Pedro responde com uma palavra mais fraca, que aqui eu vou colocar como: eu gosto do Senhor. Na verdade, Pedro falou: eu te amo, mas é um amor um pouco mais fraco. Um amor fraterno, um amor de amizade, mas não aquele amor de dar sua vida por alguém, porque ele mesmo não tinha feito isso. Estava sendo sincero com Jesus. E Jesus pergunta uma segunda vez: você me ama? Ele: Senhor, eu te gosto.
Jesus pergunta uma terceira vez, só que agora Jesus muda. Jesus desce no nível de Pedro. Você gosta de mim? E Pedro sentiu aquilo, ele percebeu o que Jesus percebeu. Ele falou: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu gosto. Em outras palavras, se eu amasse como o Senhor ama, eu teria enfrentado tudo aquilo, já estaria até morto. Mas eu fugi. Então eu estou sendo sincero. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, sabendo que mesmo que o amor de Pedro fosse um amor mais fraco, ele amava. Era fraco, mas era amor. Era falho, mas era Pedro. Era falho, mas era gente. E Jesus, nas 3 ocasiões, ainda fala para Pedro: Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, cuida do meu rebanho. Pedro, seja um pastor para eles. Talvez Pedro dizendo: o Senhor sabe, eu sou fraco. Ele falou: eu sei, mas eu quero que você seja isso. Meu irmão, se você se sente fraco, incapaz de fazer algumas coisas, deixa eu te dizer uma coisa: não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é isso que Pedro vai aprender agora. A restauração deste homem começa. Jesus aparece mais vezes ali para eles, e na sua última, quando ele aparece ali no Monte das Oliveiras, território de Betânia já, ele sobe aos céus e deixa antes uma mensagem para os discípulos. E ele fala: agora vocês vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Ele fala assim: pregue o evangelho, façam discípulos de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele depois ainda completa dizendo: mas fiquem em Jerusalém, aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A contar do domingo da ressurreição, que foi na verdade a festa, a festa judaica ali, naquela festa judaica do domingo, a contar dela, você conta 50 dias e vem o dia do chamado Pentecostes. Então, 40 dias Jesus aparece para os discípulos, sobraram 10. Durante esses 10 dias, eles começaram a se reunir em Jerusalém para orar. Eram 120 pessoas. Dentre eles estava Maria, mãe de Jesus, estavam os irmãos de Jesus. Me chama a atenção isso, porque eles não criam em Jesus durante a vida, mas depois da ressurreição, todos eles convertidos estão ali também. Pedro se reúne com eles, todos os outros discípulos, com exceção de Judas, e eles começam a orar. Nesse tempo de oração, Deus está começando a fortalecer aquela pequena igreja de 120 membros, fortalecendo aqueles irmãos todos os dias, reunião de oração todos os dias. E ao longo desse tempo de oração, algumas coisas foram sendo tratadas neles, porque pouco tempo antes, Jesus, numa das aparições, soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Não é a mesma coisa que aconteceu no Pentecostes, mas foi assim, uma clareza, para eles começarem a entender as Escrituras Sagradas e o que a Bíblia falava acerca daquele tempo. E Pedro começa a compreender isso, quase como que assumindo um papel de pastor sobre eles. O Pedro agora não era mais aquele Pedro impetuoso, era o Pedro que lia salmos, o Pedro que estava discernindo que horas, que o momento que era aquele. Deus estava trabalhando na vida de Pedro, porque agora Pedro pega e percebe que Judas já não está mais entre eles e que um outro deveria assumir o lugar, porque no texto de Salmos está escrito: tome outro o seu lugar. Então ele começa a orientar aquele povo também pelas Escrituras. Este é Pedro.
Não é mais o Pedro que ataca alguém com espada, é um Pedro que, lendo os salmos, discerne a hora, como um pastor guia a comunidade. Você percebe que esse Pedro agora já está se adiantando naquele processo de restauração da sua vida. 10 dias de oração. No 10º dia, provavelmente mês de abril, antes das 9 da manhã, aquele povo orando juntos, e aquela reunião foi diferente de todas as outras. Parêntese, é por isso que você não pode perder as reuniões da igreja, porque você nunca sabe o que vai acontecer ali. Porque era mais uma reunião, imagina, 9 dias de reuniões de oração, todas eram iguais, aquela 10ª foi completamente diferente. Ainda bem que todos estavam lá, até o Tomé, todo mundo lá. Eles estão orando quando de repente começa a ouvir um som. A Bíblia usa o termo como um vento impetuoso, como um forte vento, uma ventania. Como você deve imaginar que seja esse som de vento? Encheu a casa. Agora, era som de um vento, não era um vento forte, era som de um vento. O que seria estranho para todos. Você está orando e você começa a ouvir aquele barulhão de um som, de um vento muito forte. Provavelmente você abriria os seus olhos para tentar entender o que era, ou se já estivesse orando de olhos abertos e olhando para os lados para tentar entender. Só que daqui a pouco começa a se ver sobre as pessoas algo que parecia assim uma língua ou uma chama, não é? De fogo, sobre a cabeça de cada um deles. E sobre cada um que esta chama descia, essa pessoa passava a proclamar em voz alta, num idioma que ela nunca tinha falado antes, proclamar as grandezas de Deus. E aquele povo todo começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Acontece que Jerusalém estava cheio de gente. Era festa de Pentecostes. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para oferecer o resultado da sua colheita, trazer a sua oferta anual ali no templo. As pessoas vinham de todas as partes do mundo para aquele lugar, as ruas estavam cheias, muita gente passando, e provavelmente este lugar onde eles estavam seria a parte superior de uma casa muito próxima ali do templo. Então as pessoas começaram a se aglomerar. Que barulho é esse? Nossas cidades hoje são muito barulhentas, então a gente não se espanta se ouve barulhos de longe. Mas em cidades que não havia eletrônicos, não havia sons, não haviam carros, não havia nada disso naquele tempo, ouviram um monte de gente falando em voz alta, todos afluíram para lá para ver do que se tratava. E a surpresa foi quando algumas pessoas se aproximando começaram, espera, ele está falando lá na língua de onde eu nasci. O outro fala, não, eu também estou ouvindo. Outro fala, mas quem são esses homens? Eles não são galileus? Falar que são galileus significa mais ou menos como soaria num lugar de uma universidade aqui de São Paulo, toda cheia de intelectuais, falar, eles não é do sertão, como se fosse assim menos estudado ou algo parecido, mais pobre, porque era assim a Galileia visto por eles. Mas não são galileus? Como é que esses homens estão falando na nossa própria língua? Os outros que chegaram depois, ouviram tudo aquilo, falaram, está tudo bêbado. Já existiam haters naquele tempo. Já existiam. Pedro, ao perceber isso, chama os outros discípulos, fazem sinal e descem até o pátio ali do templo, onde as pessoas pudessem ficar, e ele pudesse dali, talvez de algumas escadarias, falar com todos. Pedro então fica firme e se levanta para falar com todos ali, pede atenção e fala, varões israelitas, o texto que nós lemos. Esses homens não estão bêbados, 9 horas da manhã.
Mas o que ocorre aqui é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, até sobre os servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. As pessoas começam a ouvir aquilo. Pedro agora começa a interpretar publicamente as escrituras sagradas. E começa a citar textos enormes do livro de Salmos. Começa falando, Davi já falava sobre isso. Quando Davi fala acerca do corpo e do túmulo que não se corrompeu, mas a gente sabe, Davi está enterrado entre nós, então não era dele que ele estava falando. Sendo profeta, Davi estava falando do Messias. Depois ele fala da ressurreição de Jesus. E ele conclui aquele seu sermão dizendo: pois bem, aquele a quem vocês crucificaram, vocês que ficaram lá gritando, crucificam, crucificam, foram vocês que fizeram isso. Aquele a quem vocês crucificaram, Deus o tornou o Senhor e o Cristo. E ele fala, ele o ressuscitou, ele está vivo. Nós vimos isso, pessoas viram, esse aqui viu, esse aqui também viu, esse aqui também viu. Nós tocamos nele, nós comemos com ele. E aquelas pessoas, diz ali o texto, que os seus corações se compungiram, ou seja, o coração ficou apertado. Uma convicção de erro e pecado. Mais ou menos assim. Eu caí na multidão, eu dei uma aqui, só porque os sacerdotes falaram, eu também falei, crucifica, eu estava na galera gritando também, e agora ele é o Senhor de tudo, eu estou frito. Então eles procuraram, não sabendo o que fazer, procuraram os apóstolos e falaram, o que nós faremos, irmãos? Pedro fala, arrependam-se. Metanoia, mude a sua mente, mude a sua maneira de pensar. Não só isso, metanoia também significa mude de direção, muda a direção da sua vida. Até agora, você governava a tua vida, você fazia o que você queria. A partir de agora, Jesus é o Senhor da tua vida. Você vai entregar a chave da tua vida na mão dele e vai falar, dirija, Senhor. Isso é metanoia, muda de mente. A partir de agora você vai fazer o que é vontade de Deus, mas não mais a sua. Mas tem mais, se batiza. Essa é a prova que você se arrependeu. E vocês vão receber esse mesmo dom do Espírito Santo. Aquelas pessoas receberam aquilo. 3.000 pessoas se entregam naquele dia. 120 irmãos, 25 para cada um batizar. E vai batizar todo mundo naquele dia. Começa aquele movimento no meio da cidade agora. Eles se reúnem lá no pátio que tem em frente ao templo, um lugar bem grande, eles se reúnem ali, e todos os dias os apóstolos estão ali pregando para eles. Depois, eles vão para as casas, chamam os demais, começam a repartir aquilo que eles tinham. Diz, por exemplo, o texto que eles chegavam ao ponto de vender propriedades e bens para ajudar os outros. Por quê? Porque muita gente dali era viajante, muita gente estava de passagem, ele não tinha dinheiro para continuar naquele lugar. Então como fazer para continuar aprendendo aqui? Eu preciso voltar para a minha terra porque eu não tenho mais dinheiro. Não, você vai ficar na minha casa e eu vou repartir com você a minha comida. Tinha um homem chamado José, que depois apelidado de Barnabé, ele falou, não, eu tenho uns campos aqui, eu não vou precisar mais disso, Jesus já vai voltar. Vendeu lá os campos, pegou o dinheiro, colocou nos pés dos apóstolos e falou, distribui, para que ninguém tenha fome. E aí, aquela coisa comunitária, um comendo na casa do outro todos os dias ali, os irmãos juntos, comunhão, partir do pão, orações. É aí que começa aquela narrativa, a primeira narrativa da vida da igreja, em Atos 2, versículo 42 ao versículo 47. O texto diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações,
em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e juntos tomavam suas refeições com alegria e singeleza, ou simplicidade de coração. Essa era a vida da igreja. Diariamente eles estavam aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia, caindo na graça de todo o povo, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Agora a igreja cheia do Espírito Santo, veja bem, antes era só Jesus impactando as pessoas. Depois foram 120 impactando as pessoas. Agora era 3.120 impactando as pessoas. Só que agora o texto já fala diariamente, porque 3.000 pessoas passando do amor de Deus, da palavra de Deus, do acolhimento. Eles eram uma comunidade, tinham tudo em comum e andavam em unidade. Essa comunidade fazia com que o povo da cidade admirasse. São simpáticos, passam algo, passam uma vida espiritual para todas as pessoas, e as pessoas impactadas com aquela vida de Deus, o número ia crescendo e crescendo e crescendo. Eles eram judeus, e como judeus continuavam com as práticas do judaísmo, dentre elas as horas da oração que tinha no templo. Pedro e João sobem no templo para orar, e numa dessas idas, hora que eles estão chegando ali, perto de uma das portas do templo, chamada Formosa, tinha um homem que era levado diariamente para lá, coxo, paralítico, os pés não firmavam, o homem não podia andar, era carregado até lá e deixado lá, para que as pessoas, na sua benevolência, dessem alguma esmola para ele, para que o homem tivesse como sobreviver. Todos os dias esse homem era carregado para lá para isso. Pedro e João estão passando. E Pedro, o Pedro que antes negou Jesus diante de uma serva de uma casa, de um outro homem, um servo de um sacerdote. O Pedro que fugiu, que se escondeu, agora estava pregando em público. E não só isso, dando continuidade àquela obra que Jesus começou. Tanto que ele para diante desse homem, e eu imagino Pedro e João andando lá. Pedro para, acho que o João talvez passou direto e parou. O que foi? E o Pedro olha para aquele homem e fala: olhe para nós. O homem olha, estendendo a mão, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz algo assim para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, grava isso, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta, anda. Pegou na mão do homem, levantou o homem. A hora que o homem ficou em pé, ele sente, minhas pernas se firmaram. Diz que se firmaram seus joelhos, seus artelhos. O homem começa a perceber: eu estou curado. Eu estou curado. Começa a dar os primeiros passos, talvez até com dificuldade, porque ele não anda. Há muito tempo, mal sabe o que é andar, talvez até apoiando nos outros. Só que em pouco tempo o que acontece? Esse homem entra para o templo e o que ele faz? Ele começa a saltar. Ele começa a pular. Ele começa, sei lá, a dançar. E ele faz isso no templo, dizendo: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Aí a multidão se junta, porque começaram a reconhecer que esse era o homem que todos os dias estava ali pedindo esmola. E a multidão corre para Pedro e João. E Pedro e João falam: pera, vocês não estão achando que foi por causa da nossa própria força e poder que fizemos esse homem andar? De maneira alguma. Mas Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
E tem mais. Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que nós também somos testemunhas. E foi no nome deste Jesus o Nazareno que este homem está são agora diante dos olhos de vocês. Foi o nome que tem esse poder que fez este homem andar. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está continuando agora a sua obra através da igreja. É por isso que ele disse que vocês vão fazer obras maiores do que ele. Mais pessoas sendo tocadas, mais vidas sendo tocadas. Agora, antes era tudo concentrado num homem só. Agora é concentrado no corpo de Cristo. Homens e mulheres que se entregaram para o Senhor, espalhados por sobre a terra, pregando o evangelho, vivendo o evangelho. É isso que é a igreja. Acontece que Pedro e João estão ali pregando, e o número de pessoas sobe para quase 5.000. Vêm os guardas do templo, o capitão do templo, acompanhado dos sacerdotes. Sabe o que eles fizeram? Prenderam Pedro e João. Jogaram Pedro e João no cárcere. E um detalhe que eu percebi no texto, eu fiz questão até aqui no culto, mas eu falei, deixa eu reler, ver se eu entendi direito no texto. Porque depois aparece o coxo junto com ele, então eles prenderam até o coxo. Prenderam Pedro, João e o coxo. Eu imagino o homem lá dentro ele dentro da cadeia lá, né, o coxo. O tempo todo. Prenderam, só foram falar com eles no dia seguinte. E quando foram falar com ele no dia seguinte, chamaram para uma reunião. Lá vai Pedro de novo. Uma coisa que eu acho interessante em Pedro é que na simplicidade de um pescador, Pedro ele só tinha um sermão. Lá em Atos 2, quando começa, lá que tem o Pentecostes, ele fala, tudo isso aconteceu porque, olha, Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram, daí começa, tá bom. Daqui a pouco ele curou o coxo, e o povo vem, o que é isso que aconteceu? Não fomos nós, mas Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram. Tá. Agora vem os sacerdotes, queremos saber com que autoridade vocês fizeram isso. Não fomos nós, Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram. É interessante como Pedro, ele vai... E ele começa a mostrar para eles que Jesus é o Cristo. E esses homens ficam assim, como? Nós matamos ele, mas ele ressuscitou. Eu vi, eu falei com ele, esse aqui também falou com ele. E tem mais. Olha esse homem, vocês não reconhecem ele? Vocês sabem quem ele é. Não foi pelo nosso poder, mas Jesus o Nazareno, que vocês crucificaram, ele ressuscitou. Prova que ele ressuscitou. Este homem era coxo, era paralítico, 40 anos de idade esse homem, e agora está andando aqui na frente de todos vocês. Esta é a prova que Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo. Aqueles homens reunidos de novo, o que nós vamos fazer? Pensaram em bater neles, mas a multidão não ia aceitar. Então eles chamaram Pedro e João de novo. Então não ensine mais sobre isso. Pare de falar da ressurreição de Jesus. E Pedro, com muita sabedoria, falou, julguem vocês. É melhor obedecer a Deus ou aos homens? E aqueles homens, vendo o coxo, ex-coxo, do lado deles, não tinham nada a dizer. Ficaram calados. Olha aí. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. O que eles fizeram depois disso? Pedro e João, uma vez libertos, correram para o povo da igreja. E encontram esse povo da igreja em oração. Contaram para eles tudo o que aconteceu. E sabe o que esse povo faz?
Imagine vocês, Jesus, que é o seu mestre, crucificaram e mataram. Tudo bem, ressuscitou, mas era Jesus. Mas agora os principais líderes da igreja, Pedro e João, foram presos. Agora estão livres, mas e aí? Estão querendo amedrontar a gente. Talvez a nossa oração fosse: Senhor, piedade da gente, não deixa a gente sofrer. Nada disso. Vai ler lá a oração deles. Eles falaram assim: Senhor, tudo que ocorreu através de Pôncio Pilatos, dos judeus e tudo mais, já estava predito pelos profetas. Então, o que nós te pedimos é o seguinte: Senhor, dá-nos ousadia, para que a gente também possa continuar pregando a tua palavra. E o que aconteceu? Eles estavam orando e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e a palavra de Deus diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Você tinha um homem cheio do Espírito Santo, Jesus. Depois você tem lá um grupo de discípulos cheios do Espírito Santo e fizeram. Agora você tem toda uma comunidade cheia do Espírito Santo, com ousadia, saindo para pregar em todos os lugares. É isso que é a igreja, é assim que nasce a igreja. Por que eu estou falando isso? Para mim e para você. Porque, meu irmão, Pedro foi restaurado. Você, meu irmão e minha irmã, também pode ser restaurado. Pedro se desviou. Você que se desviou, eu te digo, tem caminho de volta. Começa correndo para o túmulo vazio. Veja o Cristo ressuscitado. Seja cheio do Espírito Santo, e Deus vai te dar ousadia para você pregar a palavra. Prega a palavra o tempo todo, meu irmão. Seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Prega lá para o teu Uber, prega para o teu chefe, prega no ônibus, prega no trem, prega para quem você encontrar. Prega até sem palavra nenhuma. Prega com sorriso, com abraço, com presença, com a tua família, com o teu jeito de ser. Prega a palavra o tempo todo. É para isso que Deus quer nos encher com o seu Espírito, para que a igreja continue se espalhando por toda a terra, tocando muitas pessoas, abençoando muitas pessoas. Gente, vamos povoar o céu. Vamos levar esse povo para o céu. Vamos pregar o Evangelho para essas pessoas. Para isso Deus está nos dando o Espírito Santo. Eu convido você a ficar em pé comigo. Fique em pé comigo, por gentileza. Aqueles que puderem, por favor. Fique em pé comigo. Esse é o momento para a gente chegar para Deus e falar: Senhor, me encha com teu Espírito. Na ceia nós já relembramos a morte e ressurreição de Jesus. E agora nós estamos relembrando aqui no nosso coração esse momento do Pentecostes, onde Deus encheu e capacitou a igreja com o Espírito Santo. O que Deus pode fazer com um homem que se deixa ser restaurado. Aqui eu estou falando de Pedro, mas hoje eu quero falar de um homem, de uma mulher que vai ser restaurada. Alguns de vocês já tiveram mais ousadia no passado. Alguns de vocês talvez não sente mais aquela paixão do ministério que você tinha antes. Alguns de vocês já nem carrega mais esse peso que você tinha antes, peso no bom sentido da palavra, essa vontade de falar de Jesus para as pessoas. O coração está frio, mas hoje aqui, o chão debaixo de você tem que tremer, e você ser cheio do Espírito Santo, para você perceber que Deus não desistiu de você, está restaurando a tua vida, e quer fazer algo grande na tua vida. É isso que Ele vai fazer. Meu irmão, vale a pena entregar toda a tua vida ao Senhor. Confia no Senhor. Pega a chave da tua vida, põe na mão dele e fala: o Senhor é o meu Kyrios, o Senhor é o meu Senhor. É isso que a palavra Senhor significa. O Senhor é meu dono. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Me lembrei da frase que foi dita por um pastor muitos anos atrás, onde ele falou: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem que se coloque 100% nas mãos do Senhor. E um homem lá do meio, tremendo, chorando, disse assim: eu vou ser este homem. E foi. Dwight Lyman Moody, um dos maiores evangelistas da história da igreja, homem que evangelizou mais de 500 mil pessoas. Deus pode usar a tua vida se você se abrir para Ele. Muita coisa pode acontecer se você abrir tua vida para o Senhor. Você vai ter surpresa na tua vida.
vale a pena você dizer: é para Ele que eu estou vivendo a minha vida, é para Ele que vale a pena existir. Essa vida aqui passa muito rápido, gente. Isso aqui é só uma introdução do que vai ser o céu para nós. Então vamos chegar com crédito lá no céu, nós vamos fazer as coisas, vamos realizar o motivo pelo qual Deus nos criou. Põe tua mão no peito, eu quero orar com você. Querido Pai Celestial, encha meus irmãos e irmãs com Teu Espírito Santo. Derrama Teu Espírito sobre eles e os capacita. Quebra, Senhor, essas cadeias e cegueiras mentais que tem afastado esse povo do Senhor. Faça-os retornar às Escrituras, a paixão pela Tua Palavra, a paixão pela oração, pela adoração, pela comunhão, pelo partir do pão, pelo amor ao pobre, ao necessitado. Haja um batismo de amor nesses corações, ó Deus. Enche o Teu povo com Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, nós dedicamos nossa vida ao Senhor. É para o Senhor que nós vamos viver, é para o Senhor que nós existimos. É nas Tuas mãos que nós entregamos a nossa vida. Esse é o nosso compromisso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Por Ele, é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Irmão e irmã, vale a pena viver e morrer por aquele que morreu e ressuscitou e nos deu a vida eterna. Alguém pode até tirar a nossa vida física, mas ninguém tira esta vida eterna que já está no nosso coração, porque nós já estamos com Ele para sempre. Amém. Amém. Permita-me abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Bênção sobre vocês. Deus abençoe. Boa semana. Bom final de domingo. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu vou pedir que você abençoe o irmão do teu lado, abençoe a vida dele, dela, seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E a vocês que nos acompanharam pela internet, que o Senhor te abençoe, a tua casa, tua vida. Ande com Jesus. Deus te abençoe.